Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma mentoria aqui do Ecossistema, Minha Casa Financiada, MCF Shop, Incorporação. Às quartas-feiras, nós temos discutido sobre vários temas que envolvem o ecossistema, as plataformas do MCF Shop. Então, eu quero iniciar aqui para vocês mostrando o Member Kit. Provavelmente ainda não são todos que têm acesso ao Member Kit. O que é o Member Kit? É uma área que você tem aqui, tem todos os cursos. Você tem a layout, que é uma situação, e você tem o Member Kit, que é essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês. Você nunca viu isso aqui na sua vida, se você é um construtor 50K ou 50K com o MCF Digital, com o Growth, você pode pedir ali o acesso para o seu Member Kit. Deixa eu colocar aqui, eu sempre gosto de também colocar para vocês aqui no chat o telefone do suporte da Minha Casa Financiada. Tem um número de WhatsApp que funciona aí no horário comercial, que vocês podem estar falando diretamente aí pedindo algum auxílio, tá? O DDD é 21 99740 6173. Coloquei no chat aí também para vocês anotarem que é o telefone do suporte. Então, essas mentorias que estão acontecendo, aqui dentro do Member Kit, você tem as aulas gravadas de vários temas que nós, Diego e Vinícius principalmente, fazem aqui os conteúdos, e existe dentro do Member Kit, agora que nós colocamos, a aba Mentoria Jornada MCF, tá? Então, dentro dessa aba Mentoria Jornada MCF, estão ficando as aulas gravadas. Não estão todas ainda, mas grande parte delas, principalmente desse ano, as principais mentorias, nós colocamos todas aqui para vocês. E aqui tem dias que são às 19, tem dias que são às 20, tá bom? Então, ele está dentro aqui do Member Kit para que vocês possam aí acessar. E coloca no chat, só para mim ter uma noção das pessoas que estão participando aqui hoje, quanto tempo vocês estão na nossa parceria, tá? Coloca aí para a gente só ter uma ideia, né? Eu tenho uma ideia aqui, vocês já estão um mês, 2 meses, uma semana, 2 anos, tem algumas figurinhas aqui que já conheço o rostinho. E toda quarta-feira eu tenho batido um papo com vocês, né? 6 meses, um mês, de tudo que é tipo aqui. Tem gente que não. Tem gente que menos de um mês. Deixa eu colocar o link do Member Kit aqui para vocês. Que aí, mas provavelmente, se vocês não conseguirem ter o usuário e senha, aí vocês peçam lá no suporte, tá? No número que eu coloquei com o DDD 21. O intuito dessa reunião aqui de hoje é nós batemos um papo sobre o ecossistema do MCF Shop, em cima do ecossistema do MCF Shop, a gente ia ajudando alguns de vocês. Ajudando a maioria, se tudo correr bem aqui, é vocês entenderem como devem estar atuando aqui dentro. Né? Acho que já deu tempo suficiente aqui, estamos com 20 pessoas. Vera levantou a mão aí, Vera, quer fazer uma pergunta? Antes da gente começar, pode falar. Não sei se levantou querendo ou não querendo. Não, foi sem querer, desculpa aí, vamos lá. Você tá bem, Vera? Tudo bem, obrigada. Fugi daqui, viu? Mas tô voltando. Não, tá certo. Você tem um monte de coisa para fazer, pô. Fica Depois tranquilo. que eu estiver aberto para pergunta, eu queria uma pergunta que não sei nem se tem a ver com a mentoria, tá? Mas eu estou há 2 meses e aí estou e não estou, porque na realidade não entrei em nada, não naveguei. Então eu queria uma pergunta depois
talvez nem seja interessante para todos, mas eu queria uma pergunta, se for possível, tá? Não, daqui a pouco eu já abro para perguntas, aí fica tranquilo, a gente vai ajudando, sim, Ok, Débora. Pode ser que obrigada. Beleza. Pessoal, qual é o intuito aqui? Eu gosto sempre de mostrar, tem alguns que já participam da reunião algumas vezes, já devem ter visto eu mostrar um mapa mental, mas eu sempre gosto de começar por ele, porque ele ajuda a gente a desenvolver muitas coisas. E hoje eu quero fazer uma reunião aqui um pouquinho diferente, uma reunião de bate-papo, troca de experiências, pegar sempre um estudo de caso, né, de alguns de vocês, e em cima disso nós vamos trocando uma ideia. Deixa eu colocar aqui esse mapa mental. Eu sempre indico, tipo foto aí desse rascunho. Isso aqui é um rabisco que eu faço, né? Às vezes o Diego e o Vinícius falam, pô, faz uma porcaria que preste. Eu falo, pô, mas eu gosto do meu rascunho aqui, que as pessoas entendem meu rascunho, né? Não é um Canva, não é nada, mas é como eu organizo as minhas ideias e eu gosto de dividir com vocês. Aqui são alguns pilares que eu entendi no decorrer do tempo que nós deveríamos estar atuando como incorporadores. Se ainda não ficou claro para todo mundo, nós somos incorporadores profissionais. O incorporador profissional, ele não necessariamente precisa ser o construtor também, tá? Eu tenho falado toda semana porque às vezes há essa divergência de entendimento. Obviamente que você for um incorporador e for o construtor, você vai ter um ganho mais significativo, porque você ganha as duas partes, né? Você ganha tanto sendo, né, o construtor e ganha tanto sendo o incorporador. E aqui, basicamente, é um mapa mental de como que vocês têm que se comportar dentro da minha casa financiada, né, até em respeito a alguns que acabaram de chegar por um mês e tal, para vocês organizarem o raciocínio de vocês. A primeira coisa é que não existe como você atuar numa profissão se você não tiver conhecimento. A primeira coisa que vocês têm que ter é absorver os conteúdos gravados ao vivo, aulas, igual vocês estão participando aqui de uma aula ao vivo, depois essa aula fica gravada, tem os conteúdos gravados, dependendo da turma que vocês entraram, né, as últimas turmas, tem a questão do MBA que vai começar, né, um pouco mais à frente. Então, vocês precisam adquirir todo o conhecimento teórico, e o conhecimento teórico ele tem que virar prática. Nada adianta você ler um livro e não fazer nada com ele. Né? Você aprender a dirigir um carro lendo um livro e não pilotar o carro, né? Não dirigir o carro. Então, a gente sempre fala isso. Você tem que pegar o conhecimento adquirido, e não é um conhecimento que vocês vão ficar 5 anos na faculdade, é um conhecimento de 30, 60 dias, se vocês se dedicarem 1 hora por dia, é um conhecimento rápido, é um aprendizado rápido, porque está tudo mastigadinho, né? Pode ser que vocês não entendam ainda alguns detalhes, um preenchimento de uma PCI no nível que deveria, preenchimento de uma PLS, uma abertura de um CNO, que aí são algumas partes um pouco mais técnicas numa obra, mas vocês vão entender o contexto geral dentro das nossas aulas e mentorias gravadas ou ao vivo. Tá? Posteriormente a isso, vocês precisam estar praticando as coisas dentro do Harvey, vocês precisam estar vendo o MCF projetos que está dentro do Harvey. Vocês, se não estão ainda, né, no pacote do MCF digital, vocês podem adquirir o MCF digital, ou precisam entender que o marketing digital é o que muda o jogo para vocês. Então, dentro do marketing digital, você vai fazer a criação de autoridade, você vai fazer a captura do lead no momento de inspiração, você vai gerar as suas provas sociais, né? Então, isso aqui é muito, muito interessante. Eu até vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz alguns, eu fiz alguns testes essa semana, e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui minha página falando de marketing digital, tá? Como eu tenho algumas obras em andamento, né? Eu e meu sócio, nesse momento, a gente está tocando 12 obras. Algumas que estão para começar, outras que são nossas, então a gente está meio saturado de obras. Mas a gente contratou uma engenheira aqui nova, e essa engenheira está nos ajudando a atender novos clientes. Aí eu reativei alguns posts
que nós fazemos, né? Eu uso muito, né, o Instagram para fazer posts, tá? E eu reativei esse mês aqui agora de mês 7. É um anúnciozinho de tráfego pago que eu faço. E esse mês, nós estamos no dia 19, veio um, aí depois eu travei o anúncio, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, são 12 clientes que entraram em contato com a gente através do tráfego pago do Instagram. A gente está conversando, eu vou pedir para a minha engenheira entrar em contato, o total, que a gente está batendo papo, perfeito. Amanhã a nossa engenheira Mirella vai entrar em contato. Então, são negócios que eles vão surgindo do marketing digital. E eu gosto, eu uso esse anúncio aqui, ó. Nossa consultora chama iBuild, vou até projetar aqui para vocês verem. Eu não sei se está aparecendo para vocês, eu acho que não, né? Espera aí, deixa eu pôr aqui. Esse é o problema de uma. Deixa eu voltar aqui para projetar para vocês. Ele financiar a obra, tudo com o dinheiro do banco? Nós, da iBuild, Construções Inteligentes, estamos aqui para resolver o seu problema, fazer o seu projeto arquitetônico, realizar a construção da sua casa, tudo deixa com a gente, é chave na sua mão, sem você se preocupar com nada, sem ter aquela dor de ter uma obra. Nós vamos te ajudar em todo esse processo, te dando a consultoria desde a viabilidade do crédito até a chave na sua mão. Eu sou o Nielson Serrão, um dos diretores aqui da empresa. Clica abaixo, me procura e eu tenho certeza que você vai construir sua casa no método de steel frame, que é um método que está revolucionando o mercado brasileiro. Construir a sua casa com Deixar passar capital de do novo. banco. Você está com um terreno parado, não sabe como fazer a sua construção. Você sabia que existe um financiamento que se chama aquisição de terreno e construção, que você pode comprar o terreno e financiar a obra, tudo com o dinheiro do banco? Nós, da iBuild, Construções Inteligentes, estamos aqui para resolver o seu problema, fazer o seu projeto arquitetônico, realizar a construção da sua casa, tudo deixa com a gente, é chave na sua mão, sem você se preocupar com nada, sem ter aquela dor de ter uma obra. Nós vamos te ajudar em todo esse processo, te dando a consultoria desde a viabilidade do crédito até a chave na sua mão. Eu sou o Nielson Serrão, um dos diretores aqui da empresa. Clica abaixo, me procura e eu tenho certeza que você vai construir sua casa no método de steel frame, que é um método que está revolucionando o mercado brasileiro. Isso eu gosto só de mostrar para vocês aí, é um videozinho vagabundo, não sou nem bonito, sou careca, feio, me fala mais ou menos, é o que eu sempre brinco com as pessoas. E é um videozinho que gerou aí no dia 12, que a gente colocou de novo para rodar, né, esse vídeo, gerou, né, como a gente contou ali, uns 12 leads. Desses 12 leads, se a gente fechar um negócio, e eu estou investindo R$ 20 por dia de tráfego pago, tá? Aqui, é muito pouco, muito baixo. É de 12, 13. E eu vou ficar rodando até o final do mês, porque vou fazer esse investimento nesse mês de R$ 600 aí e olhar. Vão vir mais leads, né? Estão chegando leads todos os dias. Então, essa questão do posicionamento no digital, ele traz para vocês uma competição de igual para igual com empresas que têm, né? Empresas que têm um know-how na cidade de vocês, porque um tráfego pago, você ajusta ele, você mostra exatamente para o público que você quer, a região que você quer. O meu, por exemplo, só está sendo apresentado na região de Ribeirão Preto, as pessoas que têm interesse, né, por obras, têm interesse por engenharia, têm interesse, né, pela questão de condomínios, investimentos imobiliários, e esses leads chegam para a gente vai trabalhar, não é todo lead que fecha, obviamente, né, senão seria maravilhoso, mas faz parte do jogo, você vai atendendo clientes, isso vai gerando negócios para vocês. Então, quem ainda não entendeu o jogo do marketing digital, está na hora de entender. Aí vocês têm duas possibilidades, ou adquirir o MCF digital, ou seja, não adquiriram, e quem tem o MCF digital
tá no momento aí de configurar e tudo mais, alguns já estão com isso configurado, alguns em estágios diferentes. Até colocar no chat aí para me saber quem está fazendo MCF digital, já fez, tem algum caso aí, pô, tá gerando, né? Tá gerando leads e tudo mais ou não, só para a gente ter uma noção. Depois vocês têm que entender sobre as parcerias. Onde vocês arrumam clientes? Vocês vão arrumar cliente. Um jeito eu já mostrei, que é o marketing digital. O outro jeito é fazendo parcerias estratégicas com as pessoas da região de vocês. Nelson, mas aonde eu acho essas pessoas? Aonde eu posso achar esses arquitetos, esses engenheiros? Muitos de vocês me perguntam isso. Pô, Nelson, onde é que eu acho as pessoas? Como é que eu faço? Eu gosto sempre de usar o famoso boca a boca, mas tem gente que não tem rede de relacionamento, não conversa com as pessoas. Quem não conversa com as pessoas pode usar aqui o Google Maps. Eu já mostrei isso algumas vezes e eu gosto sempre de mostrar porque nunca é demais até vocês decorarem. Aqui em Ribeirão Preto, que eu atuo na minha construtora, esses pontinhos amarelos são os pontinhos que eu visitei os terrenos, olhei os condomínios. Então, o meu negócio aqui é muito voltado para a zona sul de Ribeirão Preto. Como eu só construo casas em steel frame, nicho de mercado médio alto padrão, então eu tenho o meu nicho de mercado bem desenvolvido. Eu não faço reforma, eu só construo casa do zero. Então, tem algumas coisas aqui que eu tomei a decisão de trabalhar dessa forma, e aqui a gente faz tudo para o cliente. Acho o terreno, crédito, projeto, tudo que o ecossistema da minha casa financiada faz, nós fazemos na nossa construtora. Então, não é balela que a gente fica aqui explicando para vocês, é o que a gente faz todos os dias aqui. Né? E a gente testa também, tem coisa que a gente acerta, tem coisa que a gente erra, e conversando com outros parceiros, sempre que eu trago aqui nessas mentorias, é o conhecimento, né, que foi testado. Então, vocês têm que conhecer a região de vocês. Outra coisa que vocês podem fazer, pô, eu não conheço nenhum arquiteto. Você coloca aqui no Google Maps arquitetura. Você põe aqui arquitetura. Tá vendo todos esses pontinhos vermelhos aqui? São os principais. Ó. Se eu vier nessa região aqui, ó, pesquisar nessa área. Tá vendo os pontinhos vermelhos? Ó, vermelho, 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 vermelho. E aqui tem os telefones, ó, de todos eles. Sem eu sair aqui da minha cadeira, ó, eu tenho o WhatsApp de um monte de arquiteto da minha região, que eu atuo, tá? Isso é importante. Aí você vai ligar para esses 10, 15 arquitetos que apareceram aqui, tem mais do que isso, inclusive, ó, tem um monte aqui, ó. Tá vendo? Você vai descendo, ó, quanto arquiteto aqui? Tem uma lista aqui, ó, imensa. Tudo Ribeirão Preto. Tá vendo? Vou descendo aqui, ó, quanto arquiteto em Ribeirão Preto. Daí eu vou ficar uma semana ligando para ele. E quando você ligar para essas pessoas, você vai se apresentar, né? E você vai falar, pô, agora eu faço obra financiada, posso pintar seu escritório. Você mesmo tendo o MCF projeto, você compra os projetos arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários, é bom você estar perto dessas pessoas. Eu, por diversas vezes aqui em Ribeirão Preto, fui em imobiliárias dar treinamento de steel frame, né? Explicar como funciona, o que é o método, de que forma faz, por que é, eu acredito, total, para corretor de imóveis. Aí os corretores acabam me conhecendo, aí eu fecho uma parceria com eles de 1% de comissão. Hoje a gente não está pegando mais obra, porque realmente a gente está meio enrolado, porque nós não fazemos só a construtora, né? A gente faz outras coisas. Então, eu sou executivo aqui na minha casa financiada, e tem outras coisas que meu sócio também faz. O Cláudio, então, de uma maneira geral, a gente não consegue ter muito mais do que 10 obras, né? Por ano. Isso complica, né? Mas não precisa ter mais do que 10 obras por ano para vocês terem uma remuneração bem considerável. Eu falo, como já falei isso diversas vezes aqui, eu estou, teoricamente, 2 anos nesse negócio. Fui executivo muitos anos, diretor de empresas, enfim, mas 2 anos nesse negócio e já transformou a nossa vida. Já fiquei rico? Não. Mas estou no caminho, de indo aos poucos e as coisas vão acelerando, né? A gente brinca que nós nunca ficamos ricos, né? E vamos em frente. Então, de uma maneira geral, pessoal, vocês têm que entender isso e eu gosto sempre que vocês anotem essas parcerias, como que eu faço, vocês precisam falar com as pessoas. A imagem de vocês é a coisa mais importante, tá? A imagem de vocês é a coisa mais importante. Vocês precisam ter autoridade no que vocês estão fazendo, no que vocês estão falando, de que forma vocês estão tratando as coisas.
tá bom? Depois vocês reflitam. O Sandro falou, paguei MCF de tal, mas ainda não iniciei. Primeiro conhecer o ecossistema, é isso mesmo, Sandro, fica tranquilo, cara. Não adianta chegar um cliente para você através do tráfego pago, que vai chegar, isso é fato, se você não souber atender o cliente. Então, é por isso do ecossistema que eu sempre mostro para vocês. Aqui não é simplesmente um ecossistema, é a ordem que vocês devem fazer as coisas. Primeiro vocês vão aprender, depois vocês vão praticar, depois vocês vão ver a questão dos projetos, estudo de viabilidade, tudo bonitinho. Vocês vão se posicionar no digital, aí começa a chegar cliente. Vai precisar ter as parcerias estratégicas, depois você tem o MCF Shop, o MCF Info, e eu sempre explico tudo isso para chegar aqui no final, na omnicanalidade, que é a integração de tudo isso. Vocês podem ver que no videozinho que eu explico no Instagram, eu falo exatamente isso, deixa com a gente. Aqui é desde o estudo de viabilidade, aprovação de crédito, projeto, até a chave na sua mão. Então, eu já trago para o cliente uma conveniência que no meu escritório, na minha empresa, na minha construtora, na minha incorporadora, o cliente ele vai ter a solução completa. Ele não vai precisar ficar indo em vários lugares. Quando vocês entendem isso, vocês começam a mudar o jogo. A construção civil ela é fragmentada por natureza. O arquiteto só quer fazer projeto, o engenheiro só quer construir, o corretor só quer vender terreno, o correspondente bancário, né, só quer fazer financiamento. Quando você junta tudo isso num único lugar, o cliente não precisa falar com 4, 5 pessoas, ele fala só com você. E você direciona e o seu sistema, né, sua empresa está montada para que você acelere as coisas e seja um incorporador profissional. Sempre quando você pensar em incorporador, pensa comprando um apartamento na planta. Quando você compra um apartamento na planta, a sua única preocupação é pagar as parcelas. A incorporadora fez tudo, escolheu o terreno, o projeto, está construindo, vai entregar a chave na sua mão. Você vai trazer essa mentalidade das grandes incorporadoras para o unifamiliar, para a sua construtora de casas de médio e alto padrão. É aqui tudo bem, pessoal? Eu gosto sempre de fazer essa abertura aqui, que eu gasto uns 20 minutinhos. É o core do nosso negócio, é o que vocês deveriam estar fazendo, estudo de viabilidade, atuando. E a segunda parte da reunião aqui, eu gostaria de pegar uns 2, 3 estudos de caso, tirar umas 2, 3 perguntas aqui, explorar um pouco cada uma delas, para ter essa troca de experiências, de boas práticas aqui. Não sei se alguém já está em algum processo, está com alguma dificuldade, né? Ou já fez algum caso de sucesso aí, porque eu vi que tem pessoas que estão 2 meses, 9 meses, 2 meses, 1 mês, 6 meses, né? Tem alguns que às vezes já devem estar fazendo alguma coisa, não estão fazendo nada. Mas é um momento aqui, eu gosto de usar sempre a última meia hora aqui para tirar dúvidas de vocês, e em cima das dúvidas, obviamente, a gente extrair aí algum conhecimento. Não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Mas pode levantar a mãozinha, vamos bater um papo aí, para não ser uma reunião chata que só eu falo. Porque vocês já estão acostumados com reunião que a gente só fala, né? YouTube a gente só fala, tem algumas lives que a gente só fala. Isso aqui é uma reunião que vocês realmente têm um espaço aberto para a gente trocar uma ideia aí. Quem quer fazer uma pergunta? Posso fazer a minha? Pode, velho. Vamos lá. Na realidade, como eu disse, eu estou há 2 meses, né, na MCF, só que eu ainda não aprofundei, não entrei, desculpa, não entrei em nada praticamente. Só que assim, eu, por exemplo, tive contato esses dias, assim, conversando, tal, 2 investidores na minha frente. Eu sei que o pessoal, o Diego, o pessoal está construindo na Riviera, e eu estou aqui na Riviera e conversando com 2 pessoas aqui do prédio. Então, comprou o segundo terreno, está começando a obra do primeiro, e não conhece a MCF. E são investidores que são interessantes colocar no sistema. Eu achei muito interessante, porque não é a área deles, entendeu? Ele é empresário de uma área de alimentos, não tem nada a ver com construção civil, mas começou a investir, comprou nem mal começou a obra de um, já comprou o segundo e trouxe o cunhado, o irmão junto, para ver a obra e entrarem junto no negócio. Eu, Vera, sem experiência nenhuma, eu só joguei. Falei, olha, vocês têm que conhecer um negócio que eu acho uma plataforma muito interessante. Vocês estão, porque ele tinha chamado arquiteto, tal.
E aí, assim, só que totalmente limitada para explanar sobre o assunto. Qual o caminho, onde é que eu vou rapidinho, como que eu coloco? Tem evento, não tem evento, que essas pessoas podem ser colocadas no sistema, onde que eu vou para explanar, onde que eu melhoro a minha bagagem para falar com o pessoal desse nível. A Hoje... carta dele, por exemplo, é como o Diego fala, 14 milhões ele vai fazer, entendeu? Então, é peixe grande, é gente forte. E aí, eu falo, você não conhece? Eu puxei o Barsi. Eu falei, você sabe que o Barsi está nessa plataforma? Se ele está, então... Ah, não, tá. Então, quer dizer, agora eles querem que eu mande informação, mas eu, para mandar, eu tenho que estar posicionada. E aí, como que faz uma pessoa totalmente fora de base, como eu, para colocar alguém no sistema? A primeira coisa que a Vera tinha que ter feito era ter feito as videoaulas de... Pois é, Você mas sabe disso. Eu puxo a orelha aqui também, sabe disso, você né? não, mas isso é claro. Não, Mas tô na te enchendo, tô verdade, te enchendo... eu entrei, mas eu deixei para mais, sabe, para eu entrar mais à frente. São várias coisas ao mesmo tempo e eu não consegui dar conta. Não, Mas tranquilo. O que dá para nós fazer, Vera? é, Nós estamos agora com uma área, tá? Uma área que é de pós-venda, que é a Isabel. Ela está atuando, ela está ajudando os parceiros da minha casa financiada nesses casos pontuais. O nosso suporte também ajuda. Nesse primeiro momento, você vai precisar da ajuda nossa para conseguir atender melhor esse seu cliente. sim. Hoje, eles podem ser investidor do MCF INCO, desde que eles sejam parceiros, senão eles não podem investir no nosso crowdfunding, isso é uma diretriz nossa. Mas eles podem fazer negócios com a Vera para comprar o projeto arquitetônico, por exemplo, com a Vera, fazer outras coisas com a Vera ser a construtora. Não sei se eles precisam disso da Vera, né? Se eles estão buscando uma construtora, um incorporador, ou se eles querem Não, simplesmente ser investidores. não, são investidores, não precisam de mim, eles têm estrutura, já estão se estruturando, entendeu? Então, eu Aí quero eles teriam o caráter de pra- investir em obras nossas para ter uma rentabilidade de 25% ao ano, ali, eu provavelmente. coloquei para ele, eu falei, de repente, você sabe que você não precisa colocar seu capital, você pode usar as garantias que você tiver, ficar rendendo e, de repente, você trabalhar com o capital do grupo, enfim, tem várias formas, né? Então, necessariamente, ele não precisa de mim, mas eu sei que a NCF é interessante para eles. Mas aí você precisa de alguma forma se conectar com eles e Isso. você está prestando uma consultoria a eles. É isso que tem que ficar. A Vera tem que entender isso na hora de se posicionar com eles. Ó, rapaziada, eu vou ser o consultor de vocês, eu vou conectar vocês com linhas de crédito, vocês podem trabalhar com o capital do banco alavancado, ou vocês podem investir nas incorporações do Grupo Minha Casa Financiada. Se vocês precisarem de projetos, nós temos os projetos de altíssima qualidade, muito mais baratos do que o valor de mercado. Então, para esse cara aí, daria para você vender 3 coisas para ele: uma consultoria para disponibilizar ele acesso ao crédito, vender o projeto, né? Mesmo que eles tenham escritório de projetos, nossos projetos são mais baratos e com altíssima qualidade, todos em plataforma BIM, né, de metodologia, e você trazer eles para o jogo do investimento, né? Ou você se associar a eles para eles talvez serem um investidor da Vera para construir uma primeira casa junto com a Vera também, ou, né, eles fazerem, né, investimentos no MCF Info. Então tem algumas possibilidades. Mas aí você me chama, Vera, no WhatsApp, eu te conecto com a Isabel. A Isabel, ela te ajuda, né, nesse atendimento. Você marca uma reunião com eles, ela explica. A gente está aqui para dar alguns desses tipos de auxílios também, tá bom? Qual o contato seu que eu posso usar? Você não tem meu WhatsApp? Senão manda aqui no chat para todo mundo. Pode mandar, porque eu devo ter, mas minhas coisas aqui estão congestionadas, viu? Pode Ó, mandar. eu demoro para responder, tá, pessoal? Mas pode anotar. Já falo antes, precisam ficarem bravos comigo, mas eu respondo. Tá. Tá bom? Tá bom, eu vou fazer isso. Beleza. Obrigada, viu? Eu que agradeço, cara. O Sandro levantou a mão aí, Sandro. Vamos lá também. Boa noite a todos. Está ouvindo bem? Graças a Deus, bem. Boa noite. Tranquilo. Só complementar o que a Vera, dar um complemento aí no que a Vera falou. Realmente, como você disse, existem muitos tipos de produtos para ela oferecer nessa situação, né? Sim. Eu já estou no MCF aqui já desde maio, agora o último.
mas eu dei um mergulho, né? Eu fiz o que você falou. Realmente, eu fui ver realmente todas as aulas inicialmente. Eu sou Groove também, mas não ainda adquiri os produtos do impulsionamento digital, porque eu entrei primeiro fazendo um negócio próprio, meu, né? Já adquiri o terreno, já comprei os projetos, já tive as primeiras reuniões de briefing, por sinal, teve uma ontem à tarde. Até agora eu não estou tendo nenhuma. Tudo está sendo mar de rosa, né? A questão da concessão de crédito também, eu estou tendo uma atenção bacana do pessoal. O pessoal, mandei a documentação, faltou informação, já devolveram já responderam. Então, assim, eu estou fazendo um test drive, primeiro aqui no NCF, com a obra minha particular, para poder oferecer para cliente. Né? E você fez tudo no Harvey, abriu ordem de serviço, comprou o tudo no Harvey, e tô assim, estou fazendo coisas para clientes, para terceiros, mas só do meu network, né? Porque eu não quis divulgar, porque eu tenho meu pé atrás, não vou mentir, meu receio. Estou querendo fazer um test drive meu mesmo para saber, realmente, eu tenho esse prazo, eu cumpro isso aqui, eu cumpro assim, funciona, o pessoal da correspondência funcionou dessa maneira, tal, para testar todos os prazos e ver tudo para me poder oferecer e trabalhar para cliente, né? O pessoal de clientes que eu estou atendendo, até agora está todo mundo maravilhado com a questão do Harvey, né? Que a gente consegue fazer a simulação já com uma casa previamente desenhada, né, planejada para eles. Então, isso aí, para mim, está funcionando bem. Agora, como eu disse, só como network pessoal. Eu só quero impulsionar e cair na divulgação depois que eu concluir esse projeto particular meu para poder divulgar. Agora, existe N possibilidades, quem quer cair de cabeça. Agora, eu dou assim um conselho. Vá assistir às aulas todas, porque você tem que estar com a língua, meu amigo, super afiada. Você não pode deixar ninguém com dúvida nenhuma. Isso aí eu falo porque eu estou no mercado de incorporação desde 1999. Então, é muito tempo, e o principal produto do incorporador, como vocês bem falam, não é cimento, não é aço, não é engenheiro, não é arquiteto, não é construtor, não é empregado, não é pedreiro, não é nada. É grana, dinheiro. Se não tiver dinheiro, meu amigo, você pode ter o restante todo, você vai por água abaixo de qualquer maneira. E que cidade que você está falando? Nesse país instável como a gente vive, né? Uma hora tem dinheiro, uma hora não tem, é complicado. Que região que você está, Santo, do país? Eu estou em Fortaleza, velho. Ah, Fortaleza. E esse financiamento que você falou que você comprou um terreno, foi aquisição de terreno e construção de terreno próprio? O que você está fazendo? Aquisição e construção. Eu fiz o financiamento direto com o loteador, né? Que é um loteador tradicional daqui, é concorrente do Alphaville, né? Aqui. Então, eu comprei lá, por sinal, eu acho os condomínios deles muito melhores que os Alphavilles, né? Aqui eu acho que tem 1, 2, 3, tem 5 Alphavilles aqui em Fortaleza, na região metropolitana. E eu gosto muito mais do produto desse concorrente, que se chama Terra Brasilis. O produto dele é muito superior ao Alphaville. Então, nós compramos um lote lá, financiamos diretamente com a terra, com o empreendedor. Já fiz o meu cronograma aqui de até que data eu tenho que chegar ao valor, para chegar no valor de entrada correto, para financiar o saldo devedor com aquisição e construção, né? Excelente. Bom, então você está aí desde maio, parabéns até, né? Você está num curto espaço de tempo, né? Que estamos falando de 2 meses, e você já está colocando a roda para girar, literalmente. Então, está no caminho. E eu sempre falo o que você disse. Pessoal, não adianta achar que você vai atuar numa profissão dessa sem conhecimento. E o conhecimento não precisa ser igual o Sandro, desde 1999, porque eu não era nem nascido em 99, Sandro. Será que eu consigo mentir se eu falar desse jeito? Será que ele está aí? Não, eu já fazer como outro, eu já participei aqui, nós já entregamos junto, desde quando eu vim de Brasília para Fortaleza em 99, para trabalhar como gerente de uma incorporadora. Eu já entreguei ao todo, entre obras de TC, obras trabalhando como empregado, e minhas próprias, em torno aí de umas 450 unidades. E outra coisa, sempre condomínio vertical e horizontal, né, também.
Não, eu fico feliz de ver você que já tem uma experiência de mercado, que as nossas plataformas estão trazendo valor para você como empresário, como empreendedor, tá ajudando, mostra, né, traz produtividade. Obviamente que o Harvey faz, ele faz uma estimativa, né? Então ele já dá um bom norte ali para você depois partir para um fechamento de contrato, né? Um orçamento mais detalhado. E é exatamente isso que nós fazemos aqui. As plataformas têm que trazer produtividade para vocês no dia a dia. Mas parabéns, Sandra, até pelo depoimento. E se você tem alguma dúvida, cara, por enquanto está tudo bem. Não, as dúvidas estão andando bem. A dúvida que eu tenho é quando é com o MCF Shop, vai ter a gama, vai ter mais materiais, né? Porque por enquanto está meio complicado. Eu querendo comprar, fazendo meu planejamento aqui para quando eu iniciar a obra, comprar com vocês, mas aí eu só vou comprar o quê? 10% dos produtos. Se chegar a 12, vai ser muita coisa, porque falta. Como é que está aí o andamento desse negócio para potencializar isso aí? Louça, metal sanitário. Essa é uma excelente pergunta. Né? Portas, que é um produto caríssimo. Aqueles kits porta pronta, cara. Tinha que ter, é uma dificuldade horrível. Aqui em Fortaleza, para você comprar, você só cai na mão do Leroy Merlin, que tem ele aqui. Apesar de Fortaleza ser uma metrópole gigante, mas determinados mercados são coisa muito restrita, né? De uma maneira geral, você está coberto de razão no comentário. Nós estamos com um atraso de 5 meses de uma integração que nós precisávamos fazer. Nós já temos diversos contratos assinados com bons fornecedores no Brasil. Aí o que nós montamos, Sandra? Quando você não encontrar um produto no MCF Shop, você pode falar diretamente com o Matheus. Nós colocamos um vendedor dentro do MCF Shop, e como nós já temos contratos com empresas, a gente consegue vender direto das empresas, sem passar por dentro do MCF Shop. E aí você já tem um desconto aí para a sua obra, não gera os 4% de cashback, mas traz o benefício de você comprar produtos mais baratos, tá? Então, dependendo do que você precisar, se já estiver precisando comprar por hora, fala com o Matheus que ele ajuda você, tá? Não, por enquanto não. Estou esperando receber esse alvará, receber o alvará dessa obra agora liberar. Quando eu receber o alvará que tiver, se mandar a documentação para subir para a caixa, eu já vou começar a comprar material, né? Principalmente material que demora um pouco para chegar, né? Ainda vai começar. Eu tenho onde estocar, eu tenho um galpão, tenho um carro, tenho como levar. Então, eu já vou começar a estocar material, determinado tipo de material. Eu vou usar biomassa, principalmente o material que eu sei que eu vou usar de vocês. Biomassa, reboco pronto. A tinta emborrachada que a gente está lançando agora, você vai usar com certeza. Metais, a gente está com parceria com a C&C. Portas e janelas, nós temos uma parceria com a Promad. Tem uma outra indústria que é a 3A Alumínio, aqui do estado de São Paulo, que entrega na tua região. Mas isso está tudo, isso não está no MCF Shop ainda, mas daqui a pouquinho vai estar. Tá para finalizar essa integração sistêmica que a gente está trabalhando, que deu alguns erros. Deve estar no ar aí mais uns dias. Mas, por enquanto, se precisar, pessoal, pode ouvir que o Rui também Não, perguntou. parabéns. Fala com o Matheus, tá, Rui? Fala Tranquilo. direto com ele. A gente Parabéns vai aí, parabéns. Eu vi uma marca aí que eu uso muito, que é a Pormade. A Formad, Pingô, que é louças, né, metais, a C&C, que é uma grande. Nós estamos trazendo, conversando com Telha Norte, Leroy Merlin, Ferreira Costa. Então, dentro dessa plataforma que a gente está se conectando, deve ter boas novidades. É que o que a gente está criando para o MCF Shop é um negócio difícil, para ser sincero, porque senão já teriam feito, né? É um marketplace da construção civil estruturado, né? Hoje tem grandes players, por exemplo, o Mercado Livre tem material para construção, mas não é só focado em construção, com preço diferenciado. Então, a gente está batendo cabeça ainda um pouco, mas daqui a pouco está tudo no ar. Tranquilo, meu querido. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo depoimento, Sandro. O Haroldo tinha feito uma pergunta no chat, Haroldo. É dentro do Member Kit aqui, cara. Deixa eu colocar para você. É aqui, ó. Tá vendo? layoutpremium.memberkit.com.br, tá, Haroldo? Aqui dentro que tá os... Você vem aqui, ó. Mentoria Jornada MCF. Essas mentorias que têm acontecido ao vivo têm ficado dentro dessa aba aqui, tá?
Aí dentro dessa água tem aqui, não são todas que ficam gravadas, mas a grande maioria aqui dentro. Beleza? Muito bom, vamos lá. Herbert, sobre o sistema de gerenciamento de obra, você sabe informar? O sistema de gerenciamento de obra é uma atualização no hardware, Herbert. O Vinícius e o time de TI de desenvolvimento está trabalhando nisso. Deve ser novidades aí do segundo semestre, tá? Liberou o hardware 4.0 agora, mês passado, e o sistema de gerenciamento de obra ainda é algo que o Vinícius está trabalhando com o time de TI. Aí Edna também levantou a mão. Edna, pode falar, por favor, pode abrir o microfone. Sei lá, desistiu, hein? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem, Edna? Eu achei que eu estava sozinha aqui em Fortaleza, meu Deus do céu. O Sandro Costa está aí, vai ser meu concorrente? Não tem concorrente aqui, não. Vocês fazem negócio juntos, pô. Eu sei, tô brincando. E ele falou uma verdade, que eu também comprei um terreno aqui da Terras Brasílias, também acho mais legal do que Alphaville, até a estrutura deles, paisagismo, tudo, acho bem mais interessante, né? Também comprei um terreno, mas comprei para mim, para eu construir, né? Excelente. Eu estou aí há um mês, menos de um mês ainda, eu fechei, acho que a semana passada que eu paguei aí no MCF Shop aí para poder estar entrando como parceria. Já fiz alguns cursos, já estou fazendo os cursos. Hoje eu tive uma mentoria aí com a Kellyanne, né? Com a Kellyanne. Conversou bastante hoje também sobre algumas coisas, tirei bastante dúvidas aqui com ela. E, assim, eu tenho um cliente, um possível cliente, que hoje eu já conversei com ele. Ele estava mudando de apartamento, está saindo de um local para alugar outro. Aí eu já fiz todo aquele discurso que o Diego ensinou, né? Ao invés de morar de aluguel, por que não construir? Ao invés de comprar uma casa pronta, que vai pagar muito mais caro, então fica muito mais barato construir. Fiz todo o discurso e brilhou os olhos dele. Aí entrei lá no Harvard, fiz uma simulação lá para ele, lá do valor, de quanto ele, a renda tal, e a casa. Ele ficou maravilhado com o projeto. Olha que legal, isso daí dá tudo certinho. Você pode me dar o link? Não, não posso dar o link. Esse aqui eu faço para você, tal. Esse aqui é para a gente começar. Depois, é claro que vai ter os arquitetos que vão elaborar em cima disso aqui, que isso aqui é mais ou menos uma projeção para você saber o que você pode pegar da caixa, o que você consegue construir, e aí, se estourar um pouquinho, não estourar, tal, a gente vai fazer o projeto exatamente com os projetistas, e aí eles vão estar encaixando direitinho o seu sonho aí em tudo que precisa. Valor, não sei se eu falei tudo correto, tá, mas foi dessa forma que eu falei para ele. Não, mas você falou bem, uma linha de... A prática, né, você ir conversando com as pessoas vai te trazer mais segurança, o que dá certo, não dá certo. Mas você já falou uma linha de raciocínio perfeita, né? Bom, hoje morar de aluguel e comprar uma casa pronta, ele está perdendo recurso, dinheiro, literalmente, né? Ele pode construir o capital do banco, usando um pouco do capital de giro dele. Você falou perfeitamente. E vocês que são de Fortaleza, né? Façam esse estudo de mercado. A gente fala de Alphaville sempre nas nossas lives, porque Alphaville tem em todo lugar do Brasil, é a maior loteadora que existe. Sim. Mas regionalmente, vou falar, por exemplo, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem 3 Alphavilles, onde eu estou. Só que o alto padrão mesmo não é em Alphaville, é um condomínio que se chama IP, que é o IP roxo, IP branco, IP rosa, né? Agora tá... igual Terra Brasília, também vai ter tudo isso daí, né? É outro loteamento. Então, hoje, as casas de 20 milhões, 15 milhões em Ribeirão Preto estão nos IPs, não estão em Alphaville. Então, cada região tem um jogo diferente, mas aí vocês vão fazer esse estudo de mercado, andando com o corretor de imóveis, visitando, fazendo trabalho de campo, que é aquilo que a gente fala do estudo de viabilidade. Mas você falou super bem, tá? Já está numa linha de raciocínio certa. Eu já estou com o corretor aqui, né? E eu inclusive, foi o corretor que eu comprei o meu terreno. Falei para ele que eu estou começando com construção, e ele falou, beleza, eu vejo os clientes aí para você, a gente vai ver terreno, já pedi para ele, falei mais ou menos o tipo de terreno que eu queria, né, um terreno para valorizar, num condomínio que não está começando do zero agora, que não está pelado, porque ninguém quer morar sozinho, é um que já tenha mais ou menos 30%, 40% já construído, porque a pessoa fica um pouco mais confiante de construir a casa dele também, vai saber que ele vai ter vizinhos, filhos para brincar e tudo mais.
Então, eu já passei para ele mais ou menos o brief do que eu quero. E ele já está com alguns terrenos lá, que ele falou, ó, estou pronto aqui, a hora que você quiser, a gente vai lá, eu te apresento, mostro para você, tem Alphaville, tem lá na Terra do Brasil, tem em vários lugares, apresento para você, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parceria com ele, né, para que ele venda os terrenos comigo e me indique cliente também, para construção, e aí eu pago um percentual para ele, alguma coisa do tipo. Aí você fecha uma parceria com ele de mão de via duplo. O cliente que você indicar para ele deveria te pagar 1% do que ele vender, e o que você vender, você deveria pagar 1% para ele, tá? Sim, fazer isso. Mas assim, que cliente que eu indicaria para ele vender um pronto? O cliente que não quer construir, que quer alguma coisa pronta, por exemplo? Não, vai ter cliente que vai te procurar quando você começar a ganhar escala, que quer fazer aquisição de terreno e construção. Que vai comprar o terreno. Não, só com ele. Isso, exatamente. O terreno que ele vender lá 1% e o terreno, o cliente que ele me indicar que eu fechar 1% para ele também. Eu ainda não conversei esses detalhes ainda, tá? Eu só conversei com ele o que eu estou querendo fazer e que aí os terrenos eu vou pegar com ele. Então, para a gente fazer uma parceria, ele falou, não, a hora que você estiver pronto aí, a gente vai sentar, a gente vai conversar. Aí, inclusive, eu falei com ele do financiamento da Caixa, que 20% a gente tem que dar. E os outros 80% a Caixa vai financiar. Se tem como a gente fazer um esquema de pegar um desconto, alguma coisa, para eu não pagar esses 20% e ficar pelo valor da Caixa. Ele falou, não, isso aí a gente negocia. Tem alguns clientes que querem vender terreno, isso aí a gente vê como é que a gente faz. Então, a gente vai ver um esquema aí, de ver um valor aí, de eu não ter que pagar os 20%, entendeu? Dele entrar com um desconto aí, e aí o valor da Caixa simplesmente quita o terreno que ele for vender para mim. Aí a gente vai estar começando a sair. Fora isso daí, tem esse meu cliente que eu conversei hoje, que é um amigo meu, aí ele falou que vai falar com a mulher dele, se ele topar aí, mudar a cabeça dele, ideia, que pelo que eu conversei com ele, ele ficou bem interessado em fazer a construção e não mais comprar alguma coisa pronta, ou morar de aluguel, né? Eu coloquei para ele, inclusive, uma possibilidade, por exemplo, que ele falou assim, mas puxa, 400, aí eu fiz a simulação para ele, deu 420 meses, se eu não me engano, para pagar, né? Ele falou, poxa vida, 35 anos para pagar. Eu falei, bom, você faz a sua casa, vamos supor, chegou lá, está quase terminando, ou então no meio do caminho você fala, eu não quero ficar 400 e poucos meses aí pagando. Eu falei, você vende a casa, ela vai estar bem mais valorizada, você vende, você vai pegar a diferença, e essa diferença aí, a Caixa vai quitar o financiamento, você nem vai começar a pagar, para falar a verdade, porque enquanto a construção acontece, você não paga o financiamento, você só paga depois que finaliza a construção. Durante a obra, você paga os juros da obra, tá? Isso, paga os juros da obra, algumas taxas, algumas coisas, tá? Mas o financiamento propriamente dito é quando você finalizar, não é isso? Isso. É que durante a obra você vai pagando de acordo com o que você foi pegando dinheiro. Você pegou 100 mil, você paga juros sobre os 100 mil. Sobre os 100 mil, exatamente. É isso que eu passei para ele. Eu falei assim, a Caixa ela não libera, você tem direito a 500 mil, a Caixa vai liberar 500 mil na sua conta. Tem todo um cronograma, ela vai liberar a primeira parte. Aí, essa primeira parte, depois de construída, a Caixa ainda vai lá, vai verificar se deu tudo certo, se está tudo ok de acordo com o que foi liberado, para ele poder liberar a segunda parte, assim por diante. Então, passei uma certa confiança para ele de que o dinheiro não vem para minha conta nem por nada, vai para a conta dele e ele que faz os pagamentos. Então, o dinheiro é seu, o financiamento é seu, e você não vai pagar já o financiamento 100%, porque você vai pagar à medida que a Caixa for liberando para você. E tudo isso você aprendeu com a gente, Edna? Aprendi com vocês, com o Diego. Eu assisti muito vídeos do Diego, do Vinícius. Então, todo esse discurso que ele falou para a gente conversar com o cliente, hoje eu coloquei em prática com esse meu cliente que eu atendi hoje, que é um amigo meu que trabalha junto comigo hoje na área de TI, que eu sou da área de TI, né? E nesse início, resiliência. Você vai falar com esse, com outro, vai falar com todo mundo. Sempre dessa mesma forma, né? Pode ser que você vai tomar muitos não. Fica tranquilo. Uma hora vem um sim. Vou atrás do meu sim, né? Você caixa a primeira obra, depois da primeira obra o negócio flui melhor. Tem que ir tomando não até achar o primeiro sim, aí depois as coisas funcionam melhor. Independente do cliente, eu quero entrar com a minha renda para construir uma casa e vender também. Então, fazer isso daqui. Então,
em paralelo, até conseguir o cliente, eu tenho um crédito que pode ser liberado pela Caixa. Então, eu vou investir na construção disso aqui, porque daí eu passo por todas as fases, vou aprender exatamente como fazer todo o processo, até para ter mais propriedades quando eu for fechar com os meus clientes, né? Em saber todas as fases certinho, o que ele vai passar, o que a gente vai passar juntos, e o que eu vou estar ajudando ele, que ele não vai ter que se preocupar, porque, na verdade, ele vai ter eu aqui para poder fazer todas as fases que ele precisa, tá ali à frente, né, para que ele não faça isso, porque às vezes o cliente não tem nem tempo de ir atrás de nada disso. Então eu vou ser os olhos dele na obra e no final ele vai pegar a chave dele. E eu poder ter essa expertise para poder estar passando para os meus clientes. Eu acho que daqui a um ano você vai estar dando depoimento, você vai estar fazendo umas 4, 5, 10 casas. Parabéns. Ah, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que seja assim. O discurso, pelo menos, eu estou procurando seguir o que o Diego está falando, né? Não, e parece coincidência. Hoje o Sandro deu um depoimento, a Edna deu um depoimento, e é o que eu falo toda a reunião. Pessoal, as coisas funcionam, só que tem que levantar a bunda da cadeira e trabalhar, né? Senão não funciona. Cliente não cai do céu, até cai do céu, se for fazer a parte aí da internet que você falou aí, do digital, né? Do marketing digital, até e mesmo assim não cai do céu, né? Porque você tem todo um trabalho para fazer, às vezes você tem que fazer o vídeo, você tem que editar, gerar o tráfego pago, aí você atende o cara. Exatamente, eu já fiz isso daí também, eu sei como funciona isso, então não é de graça, né? Eu falo que não existe almoço de graça, né? Você tem que trabalhar, não tem jeito. Parabéns, Edna, pelo depoimento, se precisar da gente, por favor. Ok, muito obrigada. E o Rui aí, por favor, Rui, tudo bem, cara? Abri o microfone aqui, já está funcionando agora. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, tudo bem, cara? Tudo bom, querido? Bom, tem um pouco tempo, né? Já tem um ano que eu venho acompanhando vocês. Eu sou arquiteto, trabalho na área já. Mas agora, por um mês mais ou menos, eu finalmente entrei no processo. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é como é que eu poderia compartilhar com o meu sócio esses acessos, né? Da gente estar assistindo as coisas e tal, até que eu estou dividindo com ele um pouco a tarefa, né? Porque é muita informação, cara. É bastante. É muita informação. Se for estudar tudo, demora aí um ano. Você, Rui, você, o seu sócio, você, né, e um familiar, que não tem problema você compartilhar a senha, tá? Hoje já não tem hoje uma senha para cada funcionário da construtora, mas faz parte do jogo você compartilhar o acesso dentro do seu nível de sociedade aí, tá? Se você compartilhar o acesso publicamente, um monte de acesso do seu... Aí o nosso sistema, ele entende que você está tendo muito acesso em IPs diferentes e nós vamos te questionar. Ui, o que está acontecendo? Mas aí, se for o acesso do seu sócio, não vai ter problema nenhum, tá? Entendi. A única coisa que eu comentei com ele, assim, que como eu estou fazendo aquele acompanhamento, né, que tem que fazer lá para mandar aquele relatório e aquela provinha, né? Sim, para ter acesso ao hardware. Isso, que eu falei para ele, isso aí eu tenho que terminar, porque se ele entrar, vai confundir, né? O ideal era você terminar, mandar o certificado, ter acesso ao hardware, aí depois você libera para ele o acesso, e depois ele pode fazer o treinamento, inclusive, que você fez de novo, aí sem problema. Também para colocar... É que vai ter em setembro o encontro, né? Isso, dia eu queria até 9 saber, de se vocês setembro. tiverem onde é, para eu poder já agilizar passagem, essas coisas. Vai ser em São Paulo, a data me fugiu da memória aqui, dia 9, se não for da memória, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para ter esse acesso? Que é, inclusive, o local, porque até para ver hotel perto, essas coisas, porque eu estou no Rio Grande do Sul. Eu sou baiano, mas estou no Rio Grande do Sul. Vai ser dia 13 de setembro, mas fala no suporte, tá? O número de suporte, pergunta lá, fala, eu quero saber do evento de São Paulo, que eu ganhei o ingresso. Vai ser, isso, certeza, vai ser na capital. Porque como eu comprei o Growth, né, eu tive acesso a isso, né? Sim. O Haroldo colocou aí, ó. Já até teve acesso. Vai ser em São Paulo e Barueri, ó. Não tenho certeza se é esse endereço aí, mas vai ser lá, provavelmente. Tá. É tanta coisa também que eu não sei tudo de cabeça, mas o suporte ajuda nesse... Pode falar lá. A Lara que passou, olha, perfeito, então é isso mesmo, que a Lara que organiza. Eu estou confesso que ainda estou meio perdido, porque é muita informação, estou tentando estudar e tal, e como eu estou
na lida do processo aí, arquitetura, obra, etc. E eu trabalho muito com obra alternativa, principalmente EPS, eu já trabalho com EPS desde 2012. Perfeito. Então, é uma obra, inclusive, que, como o Diego comentou em um dos vídeos, que essas obras alternativas, às vezes você tem uma liberação de crédito de até 50%, às vezes, que é muito rápido, né? É que hoje o EPS, como ele não tem ainda, né, uma NBR aprovada, ele opera, né, em alguns, agora que você é uma DATEC, eu não sei se é do time do João do CF, hoje o João conseguiu uma DATEC para conseguir uns financiamentos na Caixa Econômica Federal, mas o MCF Bank, ele não tem restrição de método construtivo, né, ou crédito como garantia de imóvel. Isso, quem gosta de EPS usa muito crédito como garantia de imóvel. O cliente tem um imóvel, põe esse imóvel como garantia, pega esse recurso e constrói a obra em outro lugar com EPS. É uma grana que ela vem tudo de uma vez, né? É uma grana menos burocrática. Hoje eu tenho 3 obras de EPS para começar, aqui no Sul. Em torno de 240, tem uma de 350, entendeu? São 3 obras do mesmo condomínio, inclusive, com terreno próprio já dos clientes. Tem essas 3 obras para começar. E aí a gente está aí nesse andamento, inclusive no condomínio que eu estou morando, eu fiz um projeto de um ginásio que eles estavam querendo pegar a grana para poder fazer quase 1 milhão, para poder fazer a cobertura do ginásio. Já pelo o MCF Condo, né, o condomínio, né? Então a gente teria já assim uma dinâmica. Eu estou correndo porque, cara, já tem aí uns para fazer. Não, excelente, cara. Você está se organizando ainda, é normal no começo, muita coisa. Mas daqui uns 3 meses você vai ver, a casa já está em dia, você já entendeu a linha de raciocínio. É o tempo médio que o nosso parceiro demora, são 90 dias para organizar a casa. E focar em algumas coisas, né? Talvez o erro de vocês no começo é querer fazer tudo de uma vez. Calma, vamos focar em algumas coisas. Você já está numa linha de raciocínio. Construção de terreno próprio, em EPS, tem uma linha de condomínio. Opera isso por enquanto, daqui a pouco você vai ganhando mais corpo e você vai fazendo outras coisas. Tem, na verdade, e já surgiram também, assim, e por que isso tudo eu fui? Porque eu vindo pessoas e a necessidade deles, cliente meu de construir, né? Que aí eu tentei fazer o tripé. Eu tinha uma dificuldade e agora eu estou estruturando a equipe. Eu peguei um construtor e estou ensinando ele a fazer planilha, porque ele faz a obra assim, eu cobro X reais o metro quadrado e toca a obra. Aí eu mostrei uma planilha automatizada para ele, parecia criança na Disney. Impressionante. Hoje você pega um empreiteiro que trabalha com preço por metro quadrado, você pega um sistema tipo um Cienge da vida, alguma planilha detalhada, o cara olha aqui e fala, meu Deus, você sabe até quantos parafusos você vai usar na obra? Eu sei, meu filho. Tanto que hoje, por exemplo, minha consultora, a gente usa o Cienge, a gente opera dessa forma, eu só trabalho com obra com empreitada global, pra você ter uma ideia, eu não trabalho com obra com administração. Cobro do cara 800 mil e entrego 800 mil. Tá aqui, ó. A obra 800 mil está entregue. Não tem obra por administração. Terminei um projeto, o cliente pediu um orçamento de um construtor desse que entrega na chave. Ele simplesmente, uma obra de 240 metros, uma casa terra, e pediu R$1.100.000 para fazer a casa. Eu planilhei a casa, deu 690 mil. Pô, 240 metros a 3 mil. Hoje, com o meu BDI, eu cobraria desse cara, obra pronta na mão dele. 800 mil. Eu cobraria 900 mil. Pois é. Para 1.100.000 são 200 de economia. Eu cobraria 900 pondo no BDI, já de 32%, mais ou menos 33% que a gente cobra aqui do BDI. Eu botei na planilha 27%, deu 700 mil. Aí eu boto mais 150 mil de lamúrio, de defeito aí, de confusão. Deu 850, o número. Trabalhar com 900 aqui vai ser perfeito, porque se ele tem uns 100 na mão, e eu estou com dificuldade de mão de obra aqui, cara, para poder fazer essas obras. Eu estou com obra e não consigo fazer. Não, mas você está numa linha de raciocínio certo. Meu conselho que eu dou a você, foca aí 1 hora por dia, acorda mais cedo, dorme mais tarde, vê o que você vai fazer. Né? O que a gente brinca no início aqui, não fica chateado, o que a gente brinca, para de assistir Netflix e para de tomar conta da vida dos outros na internet, dentro do Instagram por enquanto, foca no curso, né? Que aí você acabou esse curso, 30 dias ali, fazendo 1 horinha por dia, você já vai ter bagagem, mas é fazer mesmo, não é simplesmente viver as aulas, é anotar, olhar, aí depois entra na reunião da mentoria da semana que vem, tira a dúvida, legal,
firme. Eu estou tentando fazer isso, porque como esses dias estava uma correria, porque recebendo gente de fora e tal, aí estou nessa agonia. E, inclusive, uma coisa que eu ia perguntar em relação ao MCF Shop, porque, assim, é um negócio fantástico, né? Na hora que estiver rodando, tem um Amazon de construção civil, vai ser bom demais. É isso que a gente está construindo, mas dá trabalho, cara. Por isso está demorando para vocês. A gente até pede desculpas, mas estamos caminhando. É que aqui eu tenho uma estrutura que eu acabei por necessidade montando. Eu fiz uma espécie de hub com alguns fornecedores. Eu trouxe para o Litoral Gaúcho parcerias de alguns fornecedores de elétrica, de hidráulica, de cortinas, de porta. Inclusive, porta eu trabalho numa Formad. Então, eu estou tentando, eu construí do lado do meu escritório uma estrutura onde a gente tem uma pessoa que atende e faz a pré-venda para esses parceiros. A gente pode trocar uma ideia depois para ver como que o MCF Shop pode te agregar valor aí, inclusive. Pois é, isso que eu estou. Minha vontade é chegar e fazer o carrinho e esperar chegar as coisas. E já de alguns produtos você já consegue fazer dessa forma, tá? Não são Perfeito. todos ainda. Você pode cadastrar o seu cliente até na sua carteira dentro do MCF Shop. Ele tem o login e senha dele, ele pode até comprar sozinho, inclusive, e fica vinculado à tua conta. Aí você recebe o cashback, inclusive, por fazer isso. Mas aí pode depois me chamar com calma no WhatsApp, aí a gente troca uma ideia, eu te ajudo se você precisar de alguma coisa, eu falo com o Matheus também, tá? Perfeito, obrigado, gente. Boa noite. Eu que agradeço. Acho que Edna, não sei se esqueceu de levantar a mão ou tem mais uma pergunta. Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu já tenho quase a resposta, mas eu queria que você me falasse. O meu cliente, ele tem um apartamento. Ele mora de aluguel, mas ele tem um apartamento que ele falou que o apartamento não é tão bom, não é tão confortável. O que ele fez? Ele alugou o apartamento e aí, com o dinheiro do aluguel, ele complementa mais um pouquinho e pegou uma casa melhor. O apartamento, quando ele for fazer o financiamento na Caixa, ele entraria como garantia, certo? E aí, essa garantia, o valor, como que funciona? O valor do apartamento que ele tem também entra para aumentar o valor que ele vai pegar na Caixa? É assim que funciona? Não, aí são duas coisas separadas, tá? Existe um financiamento que se chama crédito com garantia de imóvel, que é o Home Equity, tá? Esse ele vai pôr o apartamento como garantia e ele consegue até 60% do valor da avaliação de mercado daquele apartamento. Vamos dizer que esse apartamento vale 1 milhão. O banco vai emprestar 1 milhão de avaliação, né? O banco vai emprestar para ele 600 mil. Certo? Esse é 600 mil mais o que a renda dele der direito, é isso? Ou não? Pode, talvez, ser dessa forma. Ele pode pegar o imóvel como garantia, que é um dinheiro que vai cair 600 mil na conta dele. Esse daí é um dinheiro sem destinação específica. Ele pode fazer o que ele quiser com ele. Isso. Se ele tiver margem de renda ainda, ele pode fazer uma aquisição de terreno em construção ou uma construção em terreno próprio. Seriam 2 financiamentos que ele teria no nome dele. Ah, entendi. Então, na verdade, o terreno é para ele conseguir por exemplo, um financiamento em cima do terreno que vai dar esse suporte para ele, que vai ser a garantia, o banco vai emprestar 60% do valor do terreno e do esse apartamento. valor aqui, do apartamento, e esse valor aqui, a Caixa Econômica Federal vai acreditar na conta dele, 60%, e vai ficar um financiamento amarrado. Não necessariamente esse crédito de garantia de imóvel vai ser Caixa, tá? Pode ser qualquer banco. A gente trabalha com mais de 12 bancos aqui. Tá, então, até para não ficar amarrado na Caixa, porque na Caixa ele vai fazer o financiamento da renda dele. Perfeito. Porque senão daria problema na Caixa, porque ele já vai ter um financiamento. Se a renda dele comportar, ele vai fazer as duas coisas. Mas o ideal seria ele fazer separado, né? Por exemplo... Vai ser separado, não tem outra opção. Não, eu falo assim, não fazer tudo pela Caixa. Por exemplo, pela Caixa ele fazer o que comporta o salário dele, a composição de renda pela Caixa. Aí pela Caixa ele consegue pegar, sei lá, 600 mil também. Aí, em algum outro banco, que de repente vocês indicam aí, ele entra com a parte do terreno para pegar os outros 60%. Então, ele ficaria com 2 financiamentos, um em cada banco, um na Caixa
e o outro no outro local. Só que, em compensação, ao invés de 600, ele vai ter 1.200.000 aqui, que ele pode construir 2, 3 casas aqui, e ao final fazer a venda e conseguir recuperar esse dinheiro e matar esses financiamentos que ele acabou de fazer. É isso aí, se ele conseguir pagar as parcelas, a renda dele comportar, beleza, funciona. Isso. No caso do terreno, né? Porque do apartamento, porque o apartamento, quando caiu o dinheiro já na conta dele, ele já começa a pagar a parcela direto. Agora, no caso da Caixa, é só mediante as fases que vão sendo liberadas que ele começa a fazer os pagamentos. E ele vai pagando os juros da obra de acordo com o dinheiro que ele vai pegar. Isso, tá. É isso que eu queria entender. Então, na verdade, não é que o terreno vai juntar com mais a renda dele, e aí no final, ao invés de 600, ele vai pegar 900, por exemplo. Não é assim que funciona. Não, são 2 financiamentos separados. Entendi. Isso que eu queria saber. Tá ok, obrigada. Beleza. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Eu tentei responder o máximo de dúvidas possíveis. Todas as quartas-feiras eu estou por aqui, bato um papo, a gente apresenta algumas coisas. E o que precisarem, sempre contem com a gente. O recado final que eu deixo é: façam o que nós estamos falando que vai dar certo. Não é aqui árvorezinha de dólar, né? Você joga a aguinha, nasce dinheiro no dia seguinte, mas é um plantio. Vocês estão semeando, principalmente quem está no início, e logo, logo vão estar colhendo os frutos, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Ok, boa noite a todos. Obrigada aí, viu? Tchau. Oi. Tchau.